O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando veio o sol, apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Esse foi o refrão do salmo que nós cantamos agora há pouco e que está intimamente ligado ao texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, quando Jesus nos conta a parábola do semeador. E nós hoje somos agraciados, porque somos os destinatários primeiros desta mesma palavra, o 15º domingo do tempo comum, esse que celebramos hoje. Primeiro eu gostaria de contextualizar o Evangelho. O trecho foi retirado do capítulo 13, versículo de 1 a 9, mas depois em casa você poderia tomar a sua Bíblia e ler o texto todo, porque o texto que acabou de ser proclamado foi o texto breve, porém a parábola é maior, ela vai até o versículo 23. Então que durante a semana você possa meditar esta palavra, que está contida num discurso muito importante de Jesus, chamado o discurso parabólico, que está em todo o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. E é importante nós entendermos o que é uma parábola. A parábola ela é um recurso de linguagem, ou seja, Jesus, com a finalidade de transmitir a sua palavra, utilizava este recurso em primeiro lugar para chamar a atenção dos fiéis. Por isso que a parábola ela é rica na sua simbologia. E os símbolos utilizados na palavra, na parábola, são os símbolos do conhecimento de quem ouve. Por isso o semeador, a semente, o terreno. Esse modo de falar, esse recurso de linguagem chama a atenção do ouvinte. Mas depois a parábola tem uma finalidade. E qual é a sua finalidade? Transmitir um conteúdo de fé. Então hoje nós devemos nos atentar.
Qual é o conteúdo de fé que Jesus quer nos transmitir nesse texto que nós acabamos de ouvir? Depois disso, o próprio evangelista Mateus vai ser muito cuidadoso, nos trazendo também a riqueza dos detalhes. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Duas atitudes importantes. A primeira cena, Jesus que sai de casa e vai para as margens do mar da Galileia. Isso não é meramente um trânsito geográfico, mas aqui nós temos um espaço que Jesus já não cede apenas aos discípulos na intimidade da casa, mas este espaço se alarga e quer alcançar a todos. Por isso Jesus vai para a beira do mar e lá ele encontrará uma grande multidão. Aquilo que por primeiro ele anunciou aos discípulos, agora ele quer anunciar a todos. E quando ele chega à beira do mar da Galileia, vai nos dizer o texto que lá havia uma grande multidão. Jesus reuniu-se em volta a multidão reuniu-se em volta dele, e por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé para escutá-lo. Este sentar-se de Jesus dentro da barca possui também um significado teológico. Por quê? Porque é a atitude de quem ensina com a autoridade de Deus. Por isso Jesus está sentado. Que a autoridade que ele possui, por ser, por excelência, a palavra do Pai, quer que toda aquela multidão aprenda o que ele ensina. E eu tenho batido muito nessa tecla quando o Evangelho nos aponta sobre o ensinamento. Nós meditamos um pouco disso no domingo passado e hoje no Evangelho que nos foi proclamado. Jesus reuniu com a multidão para ensiná-los. E nós hoje somos esta multidão que estamos em torno desta palavra, nesta Eucaristia celebrada. Para quê? Para acolhermos a palavra de Jesus que hoje nos é ensinada. E da nossa parte é necessário uma disposição interior para que nós sejamos capazes de aprender o que Jesus nos ensina e que este aprendizado possa transformar a nossa vida. Diante disso vem a parábola. Ela nos apresenta alguns tipos de terrenos. E aqui o foco que eu quero dar não é no semeador, mas o foco de hoje será nos tipos de terrenos que o Evangelho nos apresenta. Por isso quero convidá-los a voltar ao texto. Vamos lá, ouvir esta parábola de Jesus. Vamos tomar os dois primeiros terrenos, dos versículos 3 a 5. Encontraram? Mateus 13, versículos de 3 a 5. Leiamos juntos. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Paremos aqui. Olha que interessante. O início da parábola. O semeador, primeiro elemento. A semente, o segundo elemento.
e os terrenos que recebem a semente. Terceiro elemento. Se em casa você ler todo o texto da parábola, você vai encontrar inclusive a explicação que Jesus dá para a parábola. O nosso texto é breve, por isso é somente a primeira parte. Mas quem é o semeador? Quem é o semeador? Jesus. Qual é a semente que ele semeia? A palavra. E o que significa cada um destes terrenos? O nosso coração. Por isso que a ênfase que eu quero dar não é no semeador. A ênfase do Evangelho é nos tipos de terrenos que acolhem a semente. Por quê? Porque a palavra por si só, ou seja, a semente, é muito potente. Possui em si toda a vitalidade de se tornar uma grande árvore e de produzir muitos frutos. Mas não basta a semente ser boa. Não basta a semente ter muita potencialidade, se ela não encontra o terreno certo para quê? Para desenvolver a sua potencialidade. A parábola é simbólica, é ilustrativa, é recurso de linguagem, para que nós entendamos que a palavra em si só possui todo o germe, toda a força, toda a vitalidade. Mas dependendo do tipo de terreno que ela cai, ela não vai chegar à sua finalidade última. E cada qual agora, meditando estes tipos de terrenos, deve se perguntar que qual é o tipo de terreno que eu mais me identifico diante da palavra que Jesus semeia no meu coração. Então nós acabamos de ler que o primeiro tipo de terreno é aquele simbolizado pela beira do caminho. O que aconteceu com a semente? Ela caiu, mas logo vieram os pássaros e as comeram. A linguagem aqui é muito forte. Que tipo de beira de caminho que você já andou? Repito, que tipo de beira de caminho que você já andou? Que te impossibilitou de acolher a semente da palavra na sua interioridade. E por não haver esta acolhida, por estar à beira do caminho, a semente se dispersa e não chega à sua finalidade última. O evangelho de hoje, minha gente, é muito profundo. Visite as beiras de caminho por onde você andou, ou de repente por onde você anda, e que te priva da acolhida da palavra na sua vida. Primeiro terreno. O segundo terreno, nós vimos também, outras sementes caíram onde? Em terreno pedregoso. Não havia terra, muita terra, as sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Esse segundo tipo de terreno, ele também é muito simbólico, porque ele dialoga com a realidade que nós vivemos. Nós estamos vivendo num tempo muito desafiador,
que está nos privando da capacidade de nos enraizarmos. Por quê? Porque as mudanças, elas são constantes. O fluxo de mensagens que nós recebemos, a transitoriedade que está tudo, está nos privando de criarmos raízes, de nos aprofundarmos. Talvez hoje, por termos a facilidade de acessarmos tudo com muita rapidez e com muita frequência, nós estamos perdendo a capacidade de criarmos raízes, seja no contexto familiar, seja na dimensão do estudo e do conhecimento, seja inclusive na vida da comunidade. Nos faltando raízes, por não termos profundidade, o que acontece com a semente? Ela até consegue brotar, mas depois ela não prospera, porque lhe falta o essencial, as raízes. Olhemos para as nossas raízes, da família, do conhecimento, do vínculo com a comunidade, e diante desse evangelho que é tão existencial, porque toca estas realidades mais profundas do nosso ser, percebamos que hoje o Senhor nos oferece o remédio que é capaz de nos ajudar na superação destas realidades que muitas vezes nos maltratam. Por que a semente que cai no terreno pedregoso não brota? Porque, minha gente, ela não é capaz de ter profundidade. E hoje nós estamos carentes de profundidade, seja para as relações interpessoais, seja para a vivência da fé. Quais tipos de terrenos apresentados no Evangelho de hoje você se identifica? Vamos agora ao terceiro tipo de terreno. Tomemos os versículos 6 e 7. Vamos juntos? Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Paremos aqui. Qual é o tipo desse terceiro terreno? O terreno cheio de espinhos. Quando a gente pega num espinho, o que ele causa em nós? Um machucado, não é? Você já foi podar a roseira? Quando você viu, ai, meu dedo. O que o espinho faz? Ele machuca. Que tipo de espinho está te machucando? Pense nisso. Por que o espinho mata a semente? Porque ele gera uma espécie de asfixia. E a asfixia, minha gente, mata. Nós vimos isso com muita tristeza durante a pandemia. O que o vírus causava? Uma doença no pulmão. A pessoa perdia a capacidade de respirar. E como que a pessoa morria de Covid? De asfixia, porque ela não conseguia respirar. Na linguagem simbólica do Evangelho, o que o espinho causa na semente? Asfixia.
além de machucá-la, porque espeta, porque tem ponta, o espinho também priva a semente de receber aquilo que lhe dá vitalidade. E cada qual nesta missa de hoje deve se perguntar: o que me sufoca? As sementes que estavam em meio aos espinhos, elas foram sufocadas. E hoje nós devemos olhar para os nossos sufocos, para aquilo que nos priva, inclusive, de uma respiração mais leve e tranquila. Que de repente o nosso ritmo de vida é tão corrido, é tão sufocante, que até a nossa respiração também vai se tornando cansada. E o Evangelho de hoje quer tocar estas realidades. Todas as imagens citadas para representar cada um dos tipos de terrenos dialogam com a nossa realidade, apontam para o nosso modo de viver e ao mesmo tempo nos dá uma chacoalhada para dizer o que fazer. Por fim vem o quarto terreno. Vamos lá no versículo 8, já para o final do texto. Olha o que está escrito: outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por sementes. Qual é a diferença do último tipo de terreno para os 3 primeiros? Vocês observaram? Os 3 primeiros, a semente cai, às vezes até progride, mas ela não consegue chegar onde? A sua finalidade última. E agora, o quarto tipo de terreno, que tipo de terreno ele é? Um terreno muito bom. E o terreno sendo bom, acolhendo a semente que é boa, é capaz de chegar onde? A sua finalidade. Qual é a finalidade da semente? Produzir frutos. O Papa Francisco era muito lúcido. E certa vez ele pregando esse evangelho diz: às vezes nós olhamos para os 3 tipos de terreno, o à beira do caminho, o pedregoso e o espinhoso, e falamos, eu estou desse jeito, e de repente a gente até desanima. Aí o Papa continua: mas entenda que dentro de nós há o terreno que é bom. E eu quero te dar esta boa notícia: dentro de você há um terreno que é bom. E talvez você ainda não descobriu isso. Na incapacidade de produzir frutos, quantas vezes as pessoas dizem, padre, eu trabalho, esforço, faço isso, faço aquilo, mas parece que a minha vida não anda. O que a pessoa está carecendo ali? De frutos para a vida. Talvez o que nos falta é dar uma atenção maior ao nosso terreno que é bom. Porque nós corremos o risco ou de ficarmos à beira do caminho, e aí cada qual avalie que tipo de beira de caminho que você vive ou passa. De repente, nós estamos ali no peso do terreno pedregoso, ou de repente na asfixia do terreno espinhoso. E pode ser que estas realidades nos sugam de tal modo que nós perdemos a capacidade de quê? De olharmos para o terreno bom que nos habita.
A terra boa, minha gente, não é uma condição estática, mas ela é fruto de um trabalho espiritual contínuo. Lavrar, adubar o solo do coração, escutar a palavra, desenvolver uma vida de oração pessoal, buscar a graça dos sacramentos, para que a terra boa produza frutos. Nós precisamos ter um certo trabalho de agricultor, porque muitas vezes nós esperamos uma fé mágica, que eu dou o comando para Deus e que Ele resolve na hora que eu estou mandando, ou diante da necessidade que eu estou pedindo. E a metáfora do agricultor, da semente, da terra, da agricultura, nos fala que este tipo de trabalho é um trabalho engenhoso. É preciso cavar, colocar a terra, colocar água, adubar, podar, para depois ver os frutos. E talvez nós estamos perdendo esta capacidade de uma fé que seja pedagógica, que seja progressiva e às vezes em alguns pontos até mesmo lenta. Olhemos para o terreno bom do nosso coração e busquemos esta graça. O número da colheita que o Evangelho nos diz hoje supera largamente qualquer expectativa agrícola daquele tempo de Jesus, para nos dizer que o reino inaugurado por Jesus produz fruto em medida que ultrapassa toda a lógica humana de causa e de efeito. Mas agora eu quero tomar o último versículo para a nossa meditação, porque ele é um versículo também que vai tratar de um tema bastante delicado da realidade que nós estamos vivendo. Vamos no versículo 9, olha o que está escrito: quem tem ouvidos, ouça. Quem ensina? Jesus. É Ele que conta a parábola do semeador. Quem está escutando? Os discípulos e a multidão. Então esta palavra é para quem? Para todos. E hoje é para quem? Para nós todos, começando por aquele que vos fala. Não basta Jesus ensinar, se nós não somos capazes de quê? De escutar, de acolher a semente da palavra na terra boa do nosso coração, para quê? Para que ela produza muitos frutos. Se vocês leem em casa o texto na sua integralidade, como eu sugeri no início da homilia, Jesus vai explicar a parábola e vai dizer: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É a explicação do primeiro terreno, aquele que ouve, mas não compreende a palavra. Depois Jesus continua: a semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve, logo recebe com alegria, mas esse não tem raiz. Não bastou escutar, se alegrar, mas se depois a palavra não criou raízes, ele vive de momento. Olha como que isso é atual. Será que hoje nós estamos vivendo de momento? Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, o que acontece com a pessoa? Ela desiste. Explicando o terceiro tipo de terreno:
A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. E por fim, o quarto terreno. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra, a compreende, esse produz fruto. Por que é importante nós irmos no final da parábola? Porque não basta se identificar com o tipo de terreno, mas é preciso ir além do terreno e compreender o que te priva dos frutos. E de acordo com o evangelho de hoje, o que está nos privando dos frutos não são apenas os tipos de terrenos, mas o que tem nos privado dos frutos é também a nossa capacidade de quê? De escutar a palavra. Qual foi o último versículo que nós acabamos de ler? Quem tem ouvidos, ouça. E esse ouvir do Evangelho não é apenas uma habilidade sonora, daquilo que os nossos ouvidos são capazes de decodificar diante dos ruídos sonoros. O ouvir do Evangelho é uma capacidade de acolhida da palavra que transforma a vida da pessoa. E por que é importante nós tratarmos deste tema? Porque hoje nós passamos por uma crise contemporânea de escuta. Às vezes o pai fala, a mãe fala, o avô fala, e a meninada não escuta. Mas isso não é só com as crianças, conosco que já somos adultos também. Uma cultura de saturação sonora, de sons e de ruídos ao tempo todo, de muita informação. Porque hoje, minha gente, o nosso problema não é mais a ausência da palavra, mas o excesso de vozes concorrentes que impede qualquer uma destas palavras de serem enraizadas dentro de nós. São tantos barulhos, tantas vozes, tantos ruídos, que de repente a palavra do Evangelho que eu ouço na missa se equipara a um áudio que eu recebo de WhatsApp, que de repente não vai mudar nada em mim a palavra que eu escuto onde? Na missa. Porque estamos vivendo uma crise de escuta. A nossa atenção já é fragmentada. Nós estamos perdendo a capacidade de escutar as pessoas, porque a gente não aguenta mais ficar 1 hora escutando alguém. E vocês sabem que quando nós visitamos os idosos aqui da paróquia, sabem o que mais eles carecem? De alguém que seja capaz de escutá-los. Olha a dificuldade hoje de ser professor com a meninada aí na educação básica, porque a meninada tem dificuldade de escutar. Olha a dificuldade de vir nessa missa do Padre Max com essa homilia comprida. Por quê? Porque a nossa atenção fragmentada e a nossa dificuldade de escutar. Os sintomas que nós estamos vivendo em relação ao cotidiano fala-nos também da nossa incapacidade de escutarmos quem? Jesus. Se nós já não estamos escutando o professor, já não estamos escutando o pai e a mãe, já não estamos escutando a homilia, nós também não escutaremos Jesus. Existe uma crise de escuta.
E hoje o Evangelho não só aponta para o diagnóstico do nosso problema, mas ele aponta também para a cura. Esta é a novidade do Evangelho. Por quê? Porque se nós somos capazes de escutarmos a palavra, escutarmos o Senhor, vamos chegar à nossa finalidade última, que é produzir muitos frutos. Mesmo que passemos à beira do caminho, mesmo que andemos por um caminho pedregoso, mesmo que nos machuquemos diante dos espinhos, das suas asfixias, mas chegaremos ao terreno bom, que é capaz de acolher a semente e produzir 1 por 60, 1 por 100, muito maior do que nós esperávamos. Minha gente, peçamos nesta missa de hoje a capacidade de escuta da palavra. E eu encerro lhes dizendo: a parábola do semeador nos dá um grande ensinamento, que é de olhar para os diversos terrenos que nos habitam e ao mesmo tempo não só fazermos o diagnóstico de cada um deles, mas de nos abrirmos à novidade que Jesus nos oferece, que é a novidade de escutá-lo. Quem tem ouvidos, ouça. Leva esta frase para a sua semana, grave no coração: quem tem ouvidos, ouça. E aí, se eu ouço a palavra, se eu permito viver de acordo com a palavra, se essa palavra vai orientando a minha vida, o que acontece comigo? A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro dá 60 e outro dá 30. Então, se você colocar em prática o que o Evangelho está te ensinando, o que Jesus está te ensinando na liturgia de hoje, se prepare, porque vai ser muito fruto para o balaio da sua vida. Se prepare para a abundância, porque vai ser muito fruto para o balaio da sua vida. Então vamos pedir esta graça no final da homilia de hoje. Por um instante, você te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: que tipo de terreno tem tido a prioridade na sua vida? A beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno espinhoso ou o terreno bom que produz frutos? Pede para Jesus a capacidade de escutá-lo ao longo da sua semana, na sua vida de oração, na participação da Eucaristia, para que assim você produza muitos